Sabe-se lá porque hoje ressuscitaram duas falas. Uma do Ennio Mainardi, que foi o pai do Diogo Mainardi, e outra do próprio Diogo Mainardi, né? Então você tem aqui na Mídia Ninja uma fala do Ennio e a Mônica Bergamo, a jornalista, publicou uma fala do Diogo. Eu vou pôr para vocês as duas falas aqui, uma em seguida da outra, e depois eu quero tecer alguns comentários sobre isso, porque para mim, na verdade, isso aqui demonstra em essência, na verdade, aquilo que está presente na obra do Gessé Souza, A Elite do Atraso. Então vamos assistir aqui, depois a gente volta para comentar. Eu, pessoalmente, estou falando de mim, eu não botaria um preto nos meus comerciais, porque eu acho que o preto desvaloriza o produto anunciado. Eu acho que as poucas vezes que o preto apareceu em comercial, ele apareceu para compor politicamente. E mais, o negro não quer ser negro, né? Se você anunciar o produto mostrando negro, eu duvido que ele se veja, em se vendo retratado, ele diga, que legal. Tanto que não sou eu que faço a restrição a negro, é a propaganda que não usa o negro de maneira normal, né? Rotineira. O Nordeste sempre foi retrógrado, sempre foi governista, sempre foi bovino, sempre foi subalterno em relação ao poder, durante a ditadura militar, depois com o reinado do PFL e agora com o PT. É uma região atrasada, pouco educada, pouco instruída, que tem uma grande dificuldade para se modernizar, e se modernizar na linguagem, se modernizar. A imprensa livre, a liberdade de imprensa, é um valor que vale de metade do Brasil para baixo. E nessa metade do Brasil para baixo, onde a Dilma é minoria, e uma pequena minoria, quer dizer, eu sou paulista antes de ser brasileiro neste momento, são 66% de paulistas que votaram contra ela, é todo mundo empresarial, é a economia brasileira inteira votando contra esse partido. A primeira fala do Ennio é uma expressão clara, na verdade, né, desse racismo estrutural e cultural que existe no Brasil, né? Então você tem uma fala que é dos anos 80 aqui, na qual o Ennio Mainardi, publicitário, explica por que ele não defende, por que ele não quer que negros estejam nas propagandas, apareçam na mídia, apareçam diante das câmeras, nas revistas, ou seja, ele explica ali por quê, e ele em parte diz que os próprios negros não querem isso, né? Porque os próprios negros não valorizam quando eles são representados, e em parte porque não vende produtos. O curioso dessa fala é que durante muito tempo uma fala como essa foi considerada como aceitável. As pessoas diziam isso, como ele disse lá, como o próprio Ennio disse ali nos anos 80, as pessoas ouviam isso e simplesmente não se horrorizavam diante do absurdo, né? Quem cresceu nos anos 80 e 90 certamente estava habituado a uma porção de atos racistas cotidianos, piadas racistas também, então esse tipo de fala não horrorizava ninguém, ou pelo menos não havia uma reação enorme pública de repúdio a esse tipo de absurdo. Isso mudou bastante, na verdade, e foi consequência de décadas de luta de movimentos negros, de lideranças negras, para reverter esse cenário. Então hoje, certamente, é uma compreensão muito diferente do que havia naquela época, e uma fala como essa, certamente, se fosse hoje, cairia na internet e as pessoas condenariam publicamente com bastante veemência. Naquela época não, naquela época não havia rede social também, né? Um cara dizia isso na televisão e, por mais que alguns grupos se revoltassem, não havia essa indignação coletiva. Então, você tem uma fala que, como eu disse, é altamente racista, né? Uma fala que demonstra como a imprensa e a publicidade via os negros naquele período, e que ainda hoje, embora não se diga abertamente, ou pelo menos começou a voltar gradualmente a falar disso, né, abertamente, de maneira grotesca, né, a gente vê, por exemplo, em figuras políticas, um embate ao politicamente correto, e o politicamente correto seria isso, né, você condenar falas racistas. Então há hoje um embate, até falei mais cedo sobre uma guerra cultural que tem a ver com isso, né, essa disputa progressista, por um lado, para a defesa de minorias que são historicamente menosprezadas, discriminadas, perseguidas, e, por outro lado, uma visão reacionária, atrasada, obscurantista, que visa retornar a um período bastante sombrio da história brasileira. Então esse embate ocorre hoje, e você tem um sujeito na presidência que não se furtava, e não se furta também de expressar ideias obtusas, né? Então essa é a primeira fala. A segunda fala é do Diogo Mainardi, filho do Ennio,
e é uma fala, eu imagino aqui que seja dos anos 2000, né? Você vê ali uma cena que é do Manhattan Connection, não sei se é anos 2000, se já é de 2010 em diante, e ele falando sobre nordestinos. E daí você vê mais uma visão reproduzindo certamente a visão do pai dele, né? O que não deixa de surpreender. Geralmente você tem um conflito de gerações, né? Quando você tem um pai que tem visão retrógrada, você tende a confrontar de algum modo e vice-versa, né? Mas o Diogo Mainardi também é alguém que desde há muito tempo defende uma visão bastante elitista, bastante excludente, bastante limitada também, se for pensar, né? Isso desde há muito tempo, né? Eu acompanhava o Manhattan Connection durante um período aí, durante uns anos, entre 2006 e 2010, eu assistia com frequência Manhattan Connection, e o Diogo Mainardi nunca se furtou de expressar visões bastante deturpadas e também elitista sobre o Brasil. Aqui você tem uma visão que basicamente xenófoba, né? É complicado usar o termo xenófobo quando você fala de um próprio país, né? Mas tem a ver com isso também. Você tem no Brasil uma grande parcela da população que se identifica como parda ou negra, e você tem um sujeito aqui que está fazendo uma discriminação que a princípio não é étnica, né, porque ele fala de região aqui do Nordeste, mas que na prática se reflete essencialmente em questões étnicas. Você tem no Norte e Nordeste do país uma população majoritariamente negra e parda e também mais carente. Isso também é um legado histórico, né, de uma profunda exploração colonial e depois imperial daquelas regiões. É um longo legado histórico de tensões econômicas, políticas naquela região que levam a uma região muito mais precarizada do que o Sul. E você tem também no Sul e Sudeste, bem, a gente teve aí que também historicamente, né, levas e levas de imigração europeia, então em linhas gerais, embora ele fale em termos regionais, em linhas gerais a gente fala aqui em linhas étnicas, né? Então ele está querendo dizer que o Sul industrializado é muito mais esclarecido, muito mais intelectualizado, muito mais elevado intelectualmente, culturalmente, politicamente e que vota melhor do que o Nordeste. Então aqui ele critica, por um lado, em linhas étnicas, como eu disse, em linhas regionais, mas também em linhas políticas, né? Porque aqui ele fala basicamente da cisão entre PT e PCDB ou outros partidos no sul e sudeste do país que dominavam a política durante um bom tempo também. Eu imagino que a visão dele não tenha mudado tanto assim, embora se a gente for ver o mapa da votação de 2018 em diante, né, você vai ver ali Bolsonaro vencendo em sul, sudeste e o PT vencendo no nordeste. E dada a decisão, né, dada a escolha do Bolsonaro para ser presidente, eu sinceramente me indago aqui, me questiono se de fato você tem o sul e sudeste mais relevado culturalmente, intelectualmente nessa visão mainardiana, né? Certamente a escolha do Bolsonaro demonstra uma profunda burrice política dessas regiões, né? Que você tenha em alguns estados, em algumas cidades, uma vantagem gigantesca para o Bolsonaro, não demonstra elevação moral, intelectual, cultural, demonstra a capacidade dessas pessoas de pôr de lado a ética para pôr no poder um sujeito totalmente incapaz de governar como o Bolsonaro. Então o estrago vocês observam agora, né? Se a gente pode agora pôr a culpa em alguém, certamente a gente pode pôr Sul-Sudeste em grande parte por ter o Bolsonaro na presidência. Se envergonhem vocês aí que votaram nele. Se envergonhem porque vocês cometeram um erro histórico trágico e que toda a população brasileira vai ter que pagar agora por causa de vocês. Mas como eu mencionei no começo aqui, na obra do Gessé Souza, Elite do Atraso, ele menciona isso, né? Porque o Mainardi, tanto o pai quanto o filho, eles não são a elite brasileira, né? Eles podem pensar que são, mas não são a elite tal qual, por exemplo, o Gessé Souza descreve no livro dele, né? Porque quando ele fala de elite, ele se refere particularmente a quem de fato tem o poder e o dinheiro no Brasil, né? Ele fala de grandes latifundiários, ele fala de pessoas que realmente têm grana, né? Não é uma classe média alta que acha ou que pensa que é elite. Na descrição do Gessé, certamente o Mainardi, tanto o pai quanto o filho, seriam ali os capatazes da elite do atraso, né? Os capatazes dessa elite brasileira que são predatórias, destrutivas e que estão simplesmente cagando para os mais pobres. Então, você tem, segundo a descrição dele, né, esses capatazes que são as pessoas que usam a imprensa, que usam a mídia, que usam as universidades para perpetuar os privilégios das elites. Eles acham que estão preservando a si próprios quando eles estão, na realidade, preservando quem realmente detém o poder econômico no país. E você vê ali o Mainardi mencionando, né, quando ele fala do Sul e Sudeste, os industriais, o mercado, né, os grandes operadores do mercado, e esse é exatamente o papel que ele cumpre. É um papel de defender o grande capital do qual ele não faz parte, que ele não é, de fato, quem detém
o poder financeiro, ele pode ter uma grana, pode ter muito dinheiro, mas isso não o torna essa elite no sentido do Gessé, mas que, através da imprensa, através da mídia, bem, o Maynard é um dos criadores do antagonista, através da mídia, eles são os responsáveis pela manutenção desse sistema excludente, discriminatório, opressivo para os mais pobres. No fundo, as duas falas, tanto do pai quanto do filho, são praticamente idênticas. Não há tanta diferença assim. Um fala em questão regional e outro fala em questão étnica, mas no fundo, os desdobramentos disso e a visão do qual eles partem, o ponto de origem deles é exatamente o mesmo. São falas essencialmente idênticas e que têm como objetivo pôr o oprimido, o mais pobre, no seu lugar, entre aspas, aqui, né? O lugar do qual ele não deve sair. As condições para você deixar aquele teu espaço não existem. Você sempre vai estar lá. Você tem todos os mecanismos sociais, você tem toda a estrutura te jogando para baixo para um espaço ao qual eles te destinam e do qual você dificilmente vai sair. E nesse sentido a gente pode mencionar aqui, apesar de todas as críticas que podem haver ao PT, ao governo PT, aos anos de PT, mas foi o primeiro esforço, possivelmente na história brasileira, de permitir com que certas classes sociais brasileiras ascendessem e pudessem galgar os degraus sociais. Foi a primeira vez na história brasileira. As consequências disso, os resultados disso são ambíguos, né? A gente não sabe exatamente o que a gente vai poder observar daqui 10, 15 anos em relação a isso, porque acho que muitas dessas conquistas já desapareceram. Muitas dessas conquistas foram sendo destruídas ao longo dos últimos anos. De 2016 em diante, isso foi sendo desmontado. Então, é muito difícil realmente mensurar como isso vai mudar de fato as bases sociais brasileiras, mas você não pode negar que houve um esforço real mesmo, de permitir com que classes mais desfavorecidas pudessem ter algum tipo de sonho. Acho que para muita gente foi a primeira vez na vida que elas puderam ter algum tipo de meta que não fosse apenas sobreviver. Bem, eu quero saber de vocês aqui o que vocês pensam desses dois vídeos, né? Tanto do Enio Maynard quanto do Diogo Maynard, das falas desses dois sujeitos, né? O que você extrai disso? O que você pensou ao ouvi-los falando? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro para dar um apoio ou um apoiador no Apoia-se e confira também o canal de game agora na plataforma roxa, no site roxo. Mais tarde vai ter live por lá e também confira os meus livros, tanto sobre Bolsonaro quanto sobre o Jesus Histórico, o Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!